A criação de aves tornou-se uma indústria em rápido crescimento na China. Desde a construção de celeiros, a escolha dos alimentos, até a garantia de um ambiente de vida ideal, os agricultores estão a desenvolver-se cada vez mais para satisfazer a procura do mercado e garantir a qualidade dos produtos. A criação de pombos é popular nas províncias de Guangdong, Fujian e Jiangsu. Estas áreas apresentam condições favoráveis para a pecuária durante todo o ano. Ao mesmo tempo, existem infraestruturas desenvolvidas para ajudar os agricultores a aceder facilmente aos grandes mercados consumidores. O celeiro foi projetado para otimizar o espaço e criar as melhores condições de vida para as aves. As granjas geralmente têm muitos andares, com muitas gaiolas pequenas, de tamanho suficiente para que as aves se movam confortavelmente. Os pombos são alimentados 2 vezes ao dia. A comida será colocada diretamente no comedouro da gaiola. A dieta é preparada principalmente pelos próprios agricultores para se adequar ao desenvolvimento do bando de pombos. Inclui grãos, soja e vitaminas e minerais adicionais. Para pombos jovens, a comida deve ser finamente moída para facilitar a digestão, enquanto para aves adultas a comida pode ser fornecida em grânulos ou pellets. Os agricultores também prestam especial atenção à higiene do celeiro, garantindo que o celeiro esteja sempre limpo, livre de odores e bactérias. Todos os dias os agricultores limpam o estrume e recolocam a esteira de estrume sob a gaiola. Os pombos frequentemente sofrem de doenças como pneumonia, diarreia e outras doenças infecciosas. Para a prevenção, os agricultores frequentemente vacinam completa e periodicamente, combinados com o uso de antibióticos e adjuvantes quando necessário. A reprodução é uma parte importante da criação de pombos. Os pombos geralmente começam a procriar aos 5 a 6 meses de idade e podem procriar continuamente por 3 a 4 anos. Cada par de pombos geralmente põe 2 ovos por ninhada. Os agricultores sempre garantem um ambiente de incubação silencioso e sem perturbações para atingir a maior taxa de eclosão. O processo de incubação dura cerca de 18 a 19 dias. Após a eclosão dos ovos, os pintinhos são cuidadosamente criados nas condições ideais para garantir um desenvolvimento saudável. Em algumas explorações, os agricultores determinaram que a taxa de mortalidade dos pombos jovens após a eclosão era bastante elevada. Portanto, eles precisam encontrar um ambiente natural para superar esse período difícil. O método mais comum é que os agricultores deixem os filhotes viverem no ninho da mãe pombo. O calor natural da pomba-mãe ajudará seus filhotes a sobreviver com mais facilidade. Os pombos de carne são geralmente colhidos quando têm cerca de 4 a 6 semanas de idade, quando a carne está macia e de alta qualidade. Antes da colheita, os agricultores irão verificar e remover aqueles que não cumprem os requisitos. Os pombos são então capturados manualmente e colocados em gaiolas temporárias. Uma grande parte dos pombos é vendida para instalações de processamento de alimentos. Aqui, os pombos são abatidos, limpos e processados em vários pratos nutritivos. A procura de carne de pombo está a crescer fortemente, especialmente em grandes cidades como Pequim e Xangai. Segundo as estatísticas, o consumo interno aumentou mais de 15% entre 2018 e 2023. A criação de fazões na China é comum em províncias como Shandong, Henan e Guangdong. Estas áreas apresentam condições climáticas e ambientais favoráveis, criando condições ideais para a criação de fazões. As fazendas de fazões na China variam em escala, de algumas centenas de fazões a dezenas de milhares de fazões. Em 2023, várias grandes explorações agrícolas na província de Shandong alcançaram uma produção de cerca de 1.500.000 fazões, dando um importante contributo para os mercados interno e de exportação. As fazendas de fazões são frequentemente divididas em várias áreas, incluindo áreas para pássaros jovens, áreas para pássaros adultos e áreas de postura de ovos. Cada celeiro pode criar de 20 a 50 animais, dependendo do tamanho e das condições da fazenda.
Isso facilita o manejo e o cuidado dos fazões de acordo com cada estágio de desenvolvimento. A maioria deles pasta ao redor da fazenda. As atividades ao ar livre ajudam os fazões a se desenvolverem mais naturalmente. Ao mesmo tempo, o pastoreio também ajuda a aumentar a qualidade da carne do fazão. Alguns agricultores também combinam o pastoreio com a audição de música para os fazões. Além disso, os agricultores verificam regularmente a saúde das aves, detectando precocemente sinais incomuns, realizar medidas de prevenção de doenças e fornecer os nutrientes necessários. Os agricultores costumam misturar pellets com milho e farelo de arroz. Esta é a principal fonte de energia e nutrientes necessários ao desenvolvimento das aves. Com base na idade e no estágio de desenvolvimento, os fazões geralmente são alimentados 2 vezes ao dia. A habitação e a roupa de cama são trocadas periodicamente para evitar o crescimento de bactérias e parasitas. Os fazões que põem ovos precisam de uma dieta rica em cálcio e proteínas para apoiar a formação da casca do ovo e manter a saúde reprodutiva. Os filhotes precisam ser mantidos aquecidos durante as primeiras semanas após a eclosão. Dispositivos de aquecimento ou lâmpadas de calor são frequentemente usados para manter uma temperatura estável no celeiro. Esta é uma etapa importante, porque a incubação e o fornecimento de alimentos afetam a taxa de mortalidade da raça e a qualidade do rebanho de fazões. Algumas fazendas podem aplicar métodos de reprodução artificial para melhorar a produção de ovos e a qualidade genética. Este procedimento é altamente técnico e geralmente realizado por especialistas. O tempo de colheita pode variar dependendo da demanda do mercado. Geralmente cerca de 6 a 12 meses após a eclosão, quando atingem determinado peso e maturidade. A captura de aves precisa ser feita com cuidado para minimizar o estresse da ave. Finalmente serão abatidos de acordo com procedimentos padrão. Com a crescente demanda por carne e ovos de fazão. Isso estimulou o desenvolvimento da indústria agrícola de fazões, bem como de métodos agrícolas mais modernos. De acordo com relatórios da indústria agrícola, Guangdong é uma das províncias com maior escala de produção de fazões na China. Em 2023, a produção de fazões em Guangdong atingirá cerca de 2 milhões, representando uma grande proporção da produção nacional total. Por fim, há uma visita às fazendas de gansos. Esta é uma das principais áreas de produção de ganso na China. As fazendas em Hebei são famosas por seus gansos de grande porte e alta qualidade. Esta província possui muitas fazendas industriais e tradicionais de ganso. Os celeiros para gansos costumam ser construídos em tamanhos grandes para garantir espaço suficiente para os gansos operarem. Os celeiros podem ser espaços fechados ou abertos, dependendo das condições climáticas e dos métodos de criação. Os agricultores também limpam regularmente a superfície do quintal ao redor da fazenda para garantir um ambiente de vida para os gansos. No entanto, os celeiros servem principalmente para garantir condições de vida estáveis aos gansos, porque na maioria das vezes, os gansos pastam ao ar livre. As fazendas se concentram na seleção de boas raças de ganso e no gerenciamento de ambientes de reprodução. Isso afeta o rendimento da colheita. Além disso, os gansos são vacinados para prevenir doenças comuns nas aves antes de serem levados ao criadouro. A dieta consiste em grãos, pellets e vegetais verdes. Os gansos precisam ser alimentados com muitas pequenas refeições ao longo do dia para manter níveis de energia estáveis. Portanto, os agricultores muitas vezes fornecem alimentos às áreas de pastagem. Os gansos precisam de grandes quantidades de água para digerir os alimentos e manter a saúde. E a maior parte da água que bebem vem de lagos e lagoas. Portanto, a fonte de água aqui é testada periodicamente para garantir que não esteja poluída. A escolha de gansos como criadores tem um grande impacto no desempenho reprodutivo e na taxa de eclosão bem-sucedida dos ovos. Os ovos são cuidadosamente coletados e preservados para garantir a qualidade. As fazendas usam incubadoras e sistemas de inspeção de ovos para aumentar as taxas de eclodibilidade.
As incubadoras são usadas para manter a temperatura e a umidade ideais para a incubação dos ovos. Isso ajuda a aumentar a taxa de eclosão dos ovos nos filhotes. Após a eclosão, os filhotes são transferidos para uma área de cuidados especiais com condições adequadas de temperatura e umidade. Eles são cuidados e alimentados com alimentos especiais para crescerem de forma rápida e saudável. Para os gansos de corte, geralmente são colhidos quando atingem 5 a 6 meses de idade, enquanto os gansos produtores de ovos podem ser colhidos quando atingem uma idade diferente. Os gansos são capturados e manuseados com cuidado para reduzir o estresse. Por fim, transfira-os para caminhões e leve-os para a fábrica de processamento. O processo de abate dos gansos é realizado de acordo com normas de higiene e segurança alimentar. A carne de ganso é distribuída através de diversos canais, incluindo mercados atacadistas, supermercados, lojas de alimentos frescos e restaurantes. Os preços podem variar de acordo com a época e as condições de oferta e procura. Em 2023, a produção de ganso de Hebei atingirá cerca de 15 milhões, representando uma grande parte da produção total de ganso do país. Otimizar a produção, proteger o ambiente e preservar a cultura é isso que os agricultores modernos pretendem. Quando confrontados com a pressão da procura do mercado e os desafios ambientais, os agricultores chineses encontraram soluções inesperadas para a suinocultura. Eles não apenas criam porcos em arranha-céus modernos, mas também aproveitam cada metro quadrado de terra em pequenas residências e até mesmo em cavernas nas montanhas. Em 2023, a China criou cerca de 434 milhões de porcos. Além disso, nenhum país consome mais carne suína do que a China, que consome metade da carne suína do mundo. Nesse contexto, os agricultores devem tentar produzir para garantir o máximo de oferta possível. O governo chinês também testou novos métodos de criação de porcos. Num avanço que surpreendeu os agricultores de todo o mundo, a China anunciou uma exploração suinícola de 26 andares até o final de 2022. Estes edifícios foram construídos como parte dos esforços de Pequim para aumentar a competitividade na agricultura. Este é um novo modelo de suinocultura na China. Quando as terras agrícolas são escassas, a produção de alimentos é lenta e o fornecimento de carne suína é uma necessidade estratégica. Novas tecnologias são aplicadas na granja, ajudando a aumentar a produtividade e a qualidade da suinocultura. Dentro do enorme prédio, as atividades dos porcos são monitoradas por câmeras. Cada andar funciona como uma granja independente para diferentes fases da vida de cada porco. Existe uma área para porcas grávidas e uma sala para os leitões darem à luz. Além disso, existem locais para amamentação e espaço para engorda de leitões. Neste prédio, os suínos são transportados por elevadores industriais para os demais andares. Os alimentos são transportados em uma esteira transportadora até o último andar. Os alimentos são armazenados em tanques gigantes, entregando mais de 1 milhão de libras de alimentos por dia aos andares inferiores através de comedouros. A tecnologia distribui automaticamente alimentos aos porcos com base na idade, peso e saúde. O edifício está equipado com modernos sistemas de ventilação, iluminação e saneamento. Ao mesmo tempo, cada andar do edifício pode acomodar milhares de suínos, ajudando a aumentar a produtividade e a reduzir o risco de doenças graças a procedimentos de controlo rigorosos. Até os dejetos dos suínos são coletados e reutilizados. Isto não só ajuda a proteger o meio ambiente, mas também ajuda a reduzir os custos de produção. Este modelo é cada vez mais popular na China, e espera-se que se torne uma tendência na indústria suína. Além dos modelos industriais modernos, a agricultura familiar em pequena escala ainda é uma parte importante da indústria suína na China. Embora não sejam tão grandes como as explorações industriais, as pequenas famílias desempenham um papel importante no fornecimento de carne suína ao mercado interno, especialmente nas zonas rurais.
Um dos benefícios da pecuária em pequena escala é a capacidade de controlar a qualidade do produto. As famílias muitas vezes criam porcos usando métodos tradicionais, alimentando-os com alimentos naturais e sem usar antibióticos ou hormonas de crescimento. Isso ajuda os produtos suínos a serem de alta qualidade e seguros para os consumidores. No entanto, a pecuária em pequena escala também enfrenta muitos desafios, tais como a falta de capital de investimento, técnicas agrícolas limitadas e elevado risco de doenças. O governo chinês lançou muitos programas de apoio técnico e financeiro para ajudar as famílias a melhorar as condições da pecuária e aumentar a eficiência da produção. Na Carolina do Norte, o segundo maior estado produtor de carne suína dos Estados Unidos, uma fazenda média tem mais de 4.000 animais e algumas fazendas têm mais de 10.000 animais. Em contraste, as explorações suinícolas tradicionais na China têm cerca de 40 a 100 porcos. Apesar da sua pequena escala, os agricultores chineses ainda asseguram estábulos para proteger os seus porcos das intempéries. A gaiola foi projetada para se adequar ao tamanho dos porcos à medida que crescem, porque os porcos precisam de espaço suficiente para se movimentarem confortavelmente. Leitões pesando 50 libras precisam de pelo menos 4 a 6 pés para cada porco. Quando atingem um peso de mercado de 200 a 250 libras, precisam de 3 a 3,6 metros cada. Os agricultores fornecem uma dieta equilibrada que fornece quantidades adequadas de proteínas, vitaminas e minerais. Quanto menor for o porco, maiores serão as suas necessidades proteicas. Neste momento, além de fornecer alimentos sintéticos, os agricultores irão adicionar alguns outros tipos de alimentos grosseiros para garantir a nutrição. Um porco bem cuidado ganhará entre meio quilo e meio quilo por dia. Os agricultores sabem que os porcos são animais de natureza extremamente social e competitiva. Assim, eles podem pastar seus porcos no espaço aberto de seu quintal para saborear uma carne natural e saudável. Além disso, alguns agricultores chineses aproveitaram as cavernas naturais nas montanhas para criar porcos. A criação de porcos aqui ajuda os agricultores a reduzir os custos com a pecuária e a fornecer carne saborosa e de alta qualidade, evitando o uso de produtos químicos sintéticos. A vasta rede de cavernas da província de Shandong oferece condições ideais para este método de cultivo. As montanhas proporcionam abrigo natural e um ambiente confortável para os porcos durante todo o ano. Os porcos são forrageadores excepcionalmente bons e podem vagar pela floresta em busca de alimento. Os porcos usam seus focinhos duros para desenterrar raízes e insetos. Eles comerão muitas coisas que outros animais não podem comer. Para evitar que os porcos se desloquem para muito longe ou se tornem selvagens, muitos agricultores trazem periodicamente forragem para eles na floresta. Isso também facilita a captura de porcos na hora de escolher os porcos para engordar antes do abate. Os porcos mais velhos são geralmente selecionados, enquanto os mais jovens são deixados para o ano seguinte. Os celeiros usados para engordar porcos são geralmente construídos de madeira, com 3 a 5 troncos de altura para evitar que os animais cavem para sair. Estas medidas são necessárias não só para confinar os porcos, mas também para manter os ursos afastados. Às vezes, esses currais ficam muito apertados, porque os criadores acreditam que quanto menos os porcos se movimentam, mais rápido eles ganham peso. Essas cavernas ajudam os porcos a evitar condições climáticas adversas e a reduzir o risco de doenças. Além disso, criar porcos em cavernas também ajuda a proteger o meio ambiente, pois não há necessidade de desmatar ou construir instalações pecuárias. Embora este método não seja muito difundido e tenha produtividade inferior aos modelos industriais, mas muitas comunidades de minorias étnicas na China ainda mantêm este método agrícola e consideram-no uma parte indispensável da suinocultura. A suinocultura na China é muito diversificada e rica, desde arranha-céus modernos até pequenas residências e cavernas nas montanhas.
Cada modelo tem suas vantagens e desafios, mas todos trazem contribuições importantes para garantir o abastecimento de carne suína ao mercado interno e proteger o meio ambiente. Esta diversidade não só reflete a criatividade e a adaptação dos agricultores chineses, mas também demonstra a força e o potencial de desenvolvimento da indústria suína neste país.